Graça e paz, família linda, pescadores de almas, queridos, vem comigo aí em mais um momento de história de reflexão. Bom, hoje nós vamos falar de um pastor que quis fazer uma escola bíblica diferente. Ele chamou os jovens da igreja, uns rapazes que estavam lá e falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos até o depósito da igreja para buscar uma peneira, depois quero que vocês vão até o rio aqui perto e encham essa peneira com água, e quando conseguirem vocês terão a resposta. Duvidosos, eles queriam questionar o pastor: peneira, rio? O que será que o pastor quis dizer? Não estamos entendendo, isso deve estar de brincadeira. E o pastor disse: olha, apenas faça o que eu digo. E os jovens continuaram incrédulos, mas foram até o rio, que ficava próximo à igreja. E lá eles tentaram diversas vezes, mas não conseguiram pensar em alguma maneira de encher a peneira de água. Então, dois deles disseram: o pastor está brincando com a gente, vamos embora, senão vamos passar a tarde inteira aqui sem encher essa peneira. Um dos adolescentes, porém, discordou e decidiu insistir. Bom, eu não vou de jeito nenhum. O pastor nos desafiou e eu não quero voltar para a igreja sem uma resposta. Quero saber como as pessoas podem ficar aqui enchendo isso e isso conseguir ser cheio. Se ele falou, algo vai ter que acontecer. Então, ele ficou ali, elaborando uma estratégia para conseguir encher aquela peneira com água, enquanto os dois amigos foram embora para casa. E horas mais tarde, o pastor foi até a margem do rio e encontrou aquele jovem, tentando, mergulhando a peneira, levantava várias vezes. E ao ver o pastor, o adolescente falou, com semblante triste: pastor, quando eu coloco a peneira na água, ela até fica cheia, mas quando eu tiro, ela esvazia. É impossível manter ela cheia, não dá. E com o mesmo sorriso, de horas antes, o pastor disse àquele rapaz: pronto, você encontrou a resposta. Você só consegue manter a peneira cheia quando permanecer com ela mergulhada na água. Ela entra vazia, mas ela começa a se encher. E impaciente, o jovem falou: mas como? Como assim? Eu não entendi. E o pastor respondeu: da mesma forma, meu amigo, da mesma forma, jovem, acontece com o Espírito Santo. Nós somos a peneira e a água do rio é o Espírito Santo. E só conseguirmos ser cheio aquele que permanece mergulhado. É por isso que devemos sempre cantar louvores a Deus, mesmo em tempos difíceis, dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias e servir ao próximo, imitando o exemplo do nosso Senhor e Salvador. Sabe, querido, este mundo é assim. Tem muitas pessoas com sede de encher, mas de encher o seu eu, de encher o seu estômago, de se encher do álcool, se encher da prostituição, e cada vez mais está transbordando. E ao mesmo tempo querem dizer que estão satisfazendo a palavra de Deus, satisfazendo ao Senhor. Afinal, de vez em quando um emoji, de vez em quando uma lágrima, de vez em quando as mãos para o alto vai resolver o problema. Mas não é bem assim. Porque a peneira, que somos nós, representadas aqui, se não estiver sempre mergulhada nas águas, que é o Espírito Santo, nós sempre vamos ter a falta de alguma coisa. E a gente acha que o mundo preenche. Não, vou matar a saudadezinha aqui, preencher um pouquinho, agora eu corro para a igreja. Não, querido. Não tem meio termo. E quando você se deixa encher, o Espírito Santo de Deus faz toda a diferença. Vem comigo em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Está se preocupando em entender qual é a vontade do Senhor? Sempre estamos com a nossa em primeiro plano, não é? Mas não é bem assim. Vamos continuar. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Não se embriaguem com as coisas desta terra, com as coisas desta vida, com os nossos eus, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como eu faço isso? Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tomou um pão com manteiga hoje de café? Dá graça. Teve uma mortandela? Dá graça. Teve um queijo? Dá graça. Teve só o pão? Dá graça.
Tem pessoas que não sabem nem o que é pão e nem o que é café. Dá um giro pelo mundo, vai na África, vai na Coreia do Norte, dá um giro pelo mundo e nós vamos ver que nós muitas vezes, como dizia minha mãe, né, resmungamos de barriga cheia. Sabe, querido, está na hora da gente encher de verdade do Espírito Santo. Não é meia boca. Ah, mas eu senti um arrepio. Quando eu cantei o hino, olha, eu rodopiei, eu isso, eu aquilo. O que vale é o fruto. O que vale é você mergulhar a tal ponto que quando você mergulha no rio do Espírito Santo, você encontra aquela raiz e essa raiz fica em você, fica na sua alma e ela dá frutos e frutos e frutos. Aquele jovem falou, vocês querem ir? Podem ir, eu vou ficar aqui. A persistência em buscar o Senhor e a presença dele é que nos vai fazer achar ele de verdade. Porque emocionalismo você encontra até numa poesia, né? Se uma criancinha chorar e falar uma poesia porque perdeu o pai, todos nós choramos. Mas a essência está na alegria de ter em nós a presença santa do Espírito Santo. Se encha cada vez mais e se esvazie do seu eu. Se esvazie dos seus achismos, porque só assim Deus vai falar claramente o que Ele quer de você. E é tão simples que apenas você o adore em espírito e em verdade, um quebrantado coração e uma fé inabalável. Por quê? Porque Ele é a rocha. E se você está firme, jamais você vai ficar vazio da essência, a presença do Espírito Santo de Deus. Fique com mais esse momento de história de reflexão. Eu espero que o Espírito Santo com certeza tenha falado ao seu coração, como falou ao meu, e que nós possamos cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento da palavra do Deus vivo. Que Deus abençoe a todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas.